Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter você aqui nos acompanhando, assistindo, compartilhando o nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar de um assunto assim um tanto polêmico, não é? E às vezes nós somos até taxados de alarmistas, nós adventistas somos taxados de alarmistas porque falamos de um tal decreto dominical, como se isso fosse uma coisa assim extremamente impossível de acontecer. Queria convidar você a ficar com a gente aí até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que tem muita coisa interessante que você ainda não sabia. Muito bem. Essa semana o meu amigo pastor Michelson Borges colocou um vídeo bem interessante de uma animação feita na Alemanha falando sobre o descanso dominical. Eu vou até deixar esta animação no final desse vídeo para que você possa ver, mas eu quero lhe falar de uma notícia muito interessante que saiu no site do Vatican News. É um site do Vaticano, Notícias do Vaticano, tá? E foi agora no dia 4, esta semana passada, e você pode acompanhar aí na imagem, bispos da Europa, eles conclamam para deixar o domingo livre de trabalho, tá? Eu vou colocar aqui a página traduzida, é claro, foi através aí de um Google Tradutor, como vocês podem observar, mas não fica uma tradução 100%, mas dá para vocês irem acompanhando a leitura, assim eu não preciso ir lendo e traduzindo parte por parte, tá bom? E diz o texto assim, olha, bispos da União Europeia pedem às nações que protejam o domingo sem trabalho, ou protejam o domingo do trabalho. Já de cara uma notícia assim muitíssimo interessante, não é? Os bispos da União Europeia, eles solicitam às nações que protejam o domingo do trabalho. E aí a notícia continua dizendo o seguinte, os bispos da União Europeia e da Aliança Europeia pelo Domingo, não é? Estão pedindo aos líderes da União Europeia que protejam o tempo livre sincronizado, uma tradução assim um pouco estranha, mas é mais ou menos isso que diz, que a maioria das nações tradicionalmente observa o domingo. Então, olha, vamos sincronizar aí um dia de descanso, vamos deixar o domingo sempre livre, porque é um dia que a maioria das nações tradicionalmente já observa. O texto continua dizendo o seguinte, o tempo livre sincronizado deve ser uma prioridade. Guarde esta palavra, prioridade na agenda da política social da União Europeia. Então, dentro da política da União Europeia, a política social da União Europeia, qual que é a prioridade? Então, os bispos solicitam que a agenda prioritária seja deixe o domingo livre de trabalho, de acordo com os bispos europeus e outras organizações. Então, é muito interessante, eu vou colocar o cursor aqui em cima para que você veja o texto em inglês, Synchronized Free Time should be a priority. Prioridade. Então, é uma prioridade. O dia de domingo deve ser considerado uma prioridade para a agenda social, agenda política social, aí, de acordo com os bispos europeus e também de outras organizações. Interessante, hein? O texto continua dizendo assim, olha, em uma declaração conjunta, publicada quarta-feira por ocasião do Dia Internacional para um Domingo Sem Trabalho, eu nem sabia que isso existia. Já existe um Dia Internacional para o Domingo Sem Trabalho. Então, olha que coisa interessante. Em uma declaração conjunta, publicada quarta-feira por ocasião do Dia Internacional para um Domingo Sem Trabalho, a Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia e a Aliança do Domingo Europeu exortaram os líderes políticos na Europa a protegerem o tempo livre sincronizado na maioria dos países europeus, tradicionalmente quando? Aos domingos. Eles estão solicitando que seja respeitado isso aí. Tem até um dia internacional para o domingo livre. Isso, dizem eles, é especialmente relevante em tempos em que a pandemia acelerou os desafios existentes da digitalização, intensificando o trabalho e estendendo o horário de trabalho. Claro,
os agentes aí de saúde estão exaustos, eles estão trabalhando dia e noite. Então, olha, por conta desta pandemia, gente, vamos ver aí um momento para o pessoal descansar. E aí diz aqui o texto, olha, intensificando o trabalho, estendendo o horário de trabalho, colocando assim um equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal em risco para mais pessoas. Então, olha, por conta da pandemia, então o pessoal está estendendo demais o horário de trabalho, tem muita gente trabalhando a mais, enfim. Então, há uma necessidade de um dia livre de trabalho. Livre, um dia para descansar. Que dia é esse? É o domingo. E aí continua assim, falando sobre a questão do trabalho ininterrupto, não é? Onde as pessoas estão trabalhando direto. E aí eu quero me deter nessa última parte aqui do artigo que diz o dia de repouso, ou melhor, o dia de descanso. De acordo com a rede, que inclui mais de 100 alianças dominicais nacionais. Gente, eu não fazia ideia destas coisas aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu não fazia ideia que existia um dia internacional para ter o domingo livre. Eu não fazia ideia que já existia mais de 100 alianças dominicais nacionais. Olha, isso aqui não é notícia de adventista não, viu? Isso aqui não é um adventista que... deixa eu colocar essa notícia aqui. Não, isso aqui não é ideia de adventista. Está no site do Vaticano. Notícias do Vaticano, tá? Então aqui diz assim, olha. De acordo com a rede, que inclui mais de 100 alianças dominicais nacionais, sindicatos, organizações patronais, associações da sociedade civil, igrejas e comunidades religiosas da União Europeia, um dia inteiro de descanso por semana é indispensável para recuperar. Então você precisa se recuperar, recobrar as energias, e um dia inteiro de descanso é necessário. Que dia é? Não é um sábado do Senhor Deus. Para eles, o domingo. De fato, dizem eles, um dia comum de descanso realmente aumenta o bem-estar e traz um efeito positivo para a saúde. Somente durante um dia comum de descanso é possível realizar trabalho voluntário, engajamento cívico, atividades sociais, esportivas ou religiosas conjuntas, passar tempo com a família e, de forma mais geral, passar algum tempo juntos, explica o comunicado. Então, os bispos europeus da União Europeia pedem, solicitam que as nações deixem o domingo livre. Mas como é que a gente vai fazer essa solicitação em um contexto onde as pessoas trabalham ininterruptamente? Então, a argumentação é essa aqui. Não, precisamos de um dia livre para estar com a família, não é? Para atividades sociais, religiosas. E aí fala de uma melhoria visível, enfim. Bom, aí você pode estar me questionando assim, mas pastor, existem muitas impossibilidades para esse descanso dominical. Existem muitas impossibilidades porque existem países que não estão nem aí para a lei dominical, nem para domingo, nem para nada disso. Você acha mesmo que é possível haver um decreto, uma lei dominical, quando, por exemplo, países que não estão nem aí para o cristianismo, não aderem à filosofia cristã, você acha que eles vão dar apoio a algo assim? Olha, eu não sou alarmista, não sou de ficar pegando notícias. Vocês que acompanham o meu canal sabem que eu não ando pegando notícias aqui e ali para fazer alarmes. Mas quando a coisa ela é explícita demais, é impossível nós não estarmos atentos. É impossível nós não observarmos. E me chamou muito a atenção essa notícia bem aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês. O Papa conclui visita ao Iraque com missa para milhares de fiéis. Eu achei muitíssimo interessante o Papa visitando um país muçulmano e visitou uma cidade onde há pouco tempo atrás ela é completamente tomada pelo Estado Islâmico, não é? Mossul, ali perto de Erbil. Então ele foi lá e fez, olha aí, vocês estão vendo aí imagens desta visita. Ele rezou uma missa para milhares de pessoas, muito interessante isso, milhares de pessoas na cidade de Erbil, no Iraque, neste domingo, no dia 7, e no encerramento de sua visita ao país. Então ele fez no encerramento ali uma missa. Essa foi a maior missa celebrada pelo Papa em sua viagem.
Mais cedo ele passou na cidade de Mossul, que foi dominada pelo Estado Islâmico até 2017. E agora eu achei muito interessante as declarações. O Iraque sempre estará comigo em meu coração, disse o Papa no encerramento da missa em Erbil, no Kurdistão iraquiano. Ouvi vozes de dor e angústia, mas também vozes de esperança e consolo, afirmou diante de milhares de fiéis antes das bênçãos em árabe. Então, antes da bênção em árabe, ele pronunciou estas palavras. Em sua chegada, o pontífice de 84 anos apareceu em pé no Papa Móvel diante de milhares de fiéis reunidos no gramado e na arquibancada do estádio François Hariri, acho que é assim que pronuncia, François Hariri. O Papa iniciou a missa em latim diante de uma plateia silenciosa do último dia de sua visita ao Iraque, a primeira de um sumo pontífice ao país. Muito bem. E aí a notícia continua falando de mais algumas coisas aqui que ele fez ali no Iraque. O que me chamou a atenção nessa notícia foi justamente o fato de um país tradicionalmente muçulmano e fechado para o cristianismo. Olha, eu estive na Turquia há 3 anos atrás. Eu fui a Istambul, eu visitei algumas cidades na Turquia. Quando nós fomos ao interior, estávamos indo em direção à Capadócia, passamos em algumas cidades onde o nosso guia turístico, ele disse, olha, se vocês tiverem camisas com o nome de Jesus, com sinal de cruz, alguma coisa assim, não usem, evitem conversar com eles no meio da rua, porque são pessoas que são mais fechadas ao cristianismo. E eu estou falando de um país que é considerado laico. A Turquia é um país que eles se dizem laico. Mas lá você não pode, por exemplo, pregar, dizer assim, olha, eu vim aqui para pregar sobre o cristianismo. Não. Você pode até ser cristão, mas você não pode sair pregando por aí. O Iraque ele é muito mais fechado. O Iraque é muito mais fechado. Então, o que eu observo é que esta visita do Papa a um país tradicionalmente muçulmano, e não somente isso, mas fazer uma celebração de missa com milhares de pessoas, isso é no mínimo curioso, no mínimo, deveria chamar a nossa atenção. Então, essa promoção da paz mundial, esse apelo para que todos estejam unidos, é muitíssimo interessante, porque a Bíblia diz que é justamente quando disserem a paz e segurança, eis que sobrevirá o quê? Repentina destruição. Então nós não esperamos o caos completo e aí então Jesus volta. Primeiro, antes do caos, haverá uma sensação de paz muito grande. A Bíblia diz que quando eles disserem que há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Então, queridos, não é coisa que adventista anda sonhando, não é uma ideia mirabolante de adventista, não. Decreto dominical é algo que acontecerá. E pelo andar da carruagem, não creio que vai demorar muito tempo isso acontecer. E como é que vai acontecer esse processo de proibição de ir e vir, comprar e vender, que fala lá no livro de Apocalipse? Como é que será possível isso? A pandemia disse para você como isso será possível ou não. Se há um tempo que nós percebemos que é possível que as leis elas sejam alteradas ou até deixadas de lado por um bem maior, esse tempo é agora. Isso ficou claro agora, na pandemia. É possível? É possível. Deu para perceber claramente nesta pandemia a possibilidade de que todas estas coisas aconteçam. Proibição de ir e vir, proibição de comprar e vender. Tudo que está descrito no livro de Apocalipse é possível sim. É possível sim, a pandemia deixou isso muito claro. Bom, aguardemos os próximos capítulos destas imagens que seguem no mundo. Que o nosso Deus nos dê forças, que o nosso Deus nos proteja e que estejamos firmes nele, para que quando as coisas acontecerem, nós possamos olhar para cima e dizer: a nossa redenção se aproxima. Fique agora com um videozinho, uma animação feito lá na Alemanha sobre o domingo como dia de descanso. Finalmente domingo. A família Zonemann senta-se para um café da manhã com calma.
Em dias de trabalho, a senhora Zoneman trabalha como vendedora numa loja. Quando ela chega, sábado à noite em casa, suas crianças já estão dormindo. Mas no domingo, ela finalmente tem tempo para a família. O senhor Zoneman é cabeleireiro. Frequentemente passa 10 horas em seu salão até que de noite seus pés doam. Mas no domingo, ele pode descansar as pernas. Se o domingo não existisse, deveria-se inventá-lo. E quem então inventou o domingo? Ah, isso já é uma outra história. Biblicamente, tudo começou com a criação. Depois que Deus criou a terra em 6 dias, terminou a sua obra com um dia de descanso. E assim como Deus, as pessoas devem descansar no 7º dia. E é por isso que os judeus comemoram há mais de 3.000 anos o sábado no 7º dia da semana. De sexta-noite até sábado à noite é o descanso sabático. No começo do cristianismo, o domingo, o dia da ressurreição, desenvolveu-se como feriado semanal. Mas no início, ele não era um dia livre. Passou a ser dia geral de descanso sob o reinado do imperador romano Constantino. Em 3 de março do ano 321, há 1.700 anos atrás, criou Constantino a primeira lei de proteção ao domingo. Todos os governantes, habitantes e comerciantes devem descansar no venerável dia do sol. Ao longo da Idade Média, já existe uma abundância de leis sobre o domingo. Carlos Magno dá aos seus súditos instruções exatas sobre que trabalhos eram tabus no domingo. Na nova época, o domingo foi fortemente contestado. Os revolucionários franceses quiseram eliminá-lo completamente. Essa semana de 10 dias, com 9 dias de trabalho e 1 de descanso, encontrou pouca empolgação. No começo da Revolução Industrial, o proletariado tinha que trabalhar numa semana de 7 dias. No ano de 1839, o rei da Prússia proibiu pelo menos o trabalho das crianças no domingo. No final do século XIX, a maioria das engrenagens finalmente para nos domingos e festas mais uma vez. Em 1919, o domingo pela primeira vez chega a nível constitucional como dia de folga e edificação espiritual. E isso vale ainda hoje. O domingo é e permanece livre. O Tribunal Constitucional vê a proteção do domingo como um direito fundamental, básico e da dignidade humana. Por isso, o trabalho no domingo somente é permitido quando é para o bem comum, e não puramente por interesses financeiros. E com isso a coisa fica tão clara como o sol. O domingo pertence a nós, e não à economia. Então por que a mamãe às vezes tem que trabalhar no domingo? Infelizmente, existem muitas exceções, principalmente no setor do varejo. Também existe a Aliança pelo Domingo Livre, feita por igrejas e sindicatos. Além disso, se engaja o setor da indústria, esporte e cultura, para um domingo como um dia de descanso em comum. Todos nós devemos cooperar para que o domingo continue a ser o domingo. Que legal! Então é melhor começarmos agora mesmo.